Olá! Já parou para pensar se o universo carrega algum tipo de mensagem? Nessa análise, a gente vai explorar os argumentos a favor de um design inteligente, mergulhando nos pontos de uma lição de apologética cristã para entender melhor essa perspectiva. Vamos começar com uma provocação bem interessante. Em 1972, a sonda Pioneer foi para o espaço com uma placa de ouro. A ideia era que, se alguma vida inteligente encontrasse a placa, saberia que ela veio de outra inteligência. E aí vem a reflexão que a fonte propõe. Se uma plaquinha de metal já é um sinal claro de inteligência, que sinal o próprio universo, com toda a sua complexidade, estaria enviando para nós? Para a gente explorar essa ideia, vamos seguir um roteiro em 4 partes. Primeiro, vamos ver como reconhecemos uma assinatura em tudo. Depois, que pistas o cosmos nos daria. Em seguida, vamos comparar diferentes narrativas de criação. E por fim, o que significa a ideia de um design com propósito. Ok, o argumento principal começa com uma coisa que a gente faz todo dia de forma bem simples: reconhecer quando algo foi planejado. Pensa um pouco. Quando a gente vê um aplicativo super complexo no celular, ou um tênis bem projetado, a gente não tem dúvida de que alguém pensou e criou aquilo. A questão que a fonte levanta é: por que essa lógica não valeria para o universo? O argumento é que a ordem e a funcionalidade que a gente vê no cosmos são, só que numa escala muito, mas muito maior, as mesmas marcas de um projeto intencional. A ideia central, então, é exatamente este paralelo. Sabe, do mesmo jeito que a assinatura num quadro aponta para um artista, a ordem e as leis do universo apontariam para um criador. É uma analogia bem direta. Mas onde estariam as evidências disso tudo no universo? Bom, a fonte aponta para algumas pistas que seriam bem convincentes. Começando pela jornada surpreendente de um filósofo bem famoso. Olha só o caso de Antony Flew, que foi um dos ateus mais influentes do século XX. Ele passou décadas defendendo essa posição. Só que no final da vida, ele mudou de ideia. E o que foi que o convenceu? A incrível complexidade da informação que existe dentro do DNA. Para ele, aquilo apontava sem dúvida para uma inteligência por trás de tudo. Um outro argumento muito forte é o do ajuste fino. A ideia aqui é que as condições para a vida existir no nosso planeta são tão, mas tão precisas, que parece que a gente vive no fio da navalha. Primeiro ponto, a nossa distância do Sol. Se a gente estivesse um pouquinho mais perto, os oceanos iam ferver. Um pouquinho mais longe, tudo congelaria. É uma zona habitável extremamente pequena. Segundo, a gravidade. Se ela fosse só um pouquinho mais fraca, nossa atmosfera escaparia para o espaço. Se fosse mais forte, a gente seria esmagado. Ela está calibrada com a precisão que é difícil até de imaginar. E terceiro, a Lua. A atração que ela exerce estabiliza a inclinação do eixo da Terra, e é isso que nos dá estações do ano previsíveis e um clima mais ou menos estável. Para quem defende o design, isso tudo junto não são só coincidências. Agora, saindo um pouco da evidência física, o argumento vai para a narrativa da criação. A ideia é comparar a visão da Bíblia com mitos antigos para entender qual seria o lugar da humanidade nesse projeto. E aqui, o contraste é notável. Em mitos antigos, como os da Babilônia, os deuses nascem do caos e criam a humanidade para ser mão de obra escrava, quase como um acidente. Já no relato de Gênesis, a coisa é bem diferente. Um Deus soberano cria a humanidade como o ponto alto da sua obra, a sua imagem, dando dignidade e propósito. A fonte usa essa frase bem forte para resumir a visão bíblica sobre o valor e a identidade humana. A ideia é que a humanidade não é um erro no sistema, mas sim uma característica intencional e muito valiosa. Para fechar, vamos ver as implicações mais pessoais disso tudo. Se o universo for mesmo projetado, o que isso muda na nossa vida na prática? De acordo com a fonte, acreditar num design intencional muda tudo. A vida, de repente, passa a ter um propósito claro. Surge um senso de responsabilidade, não só com a gente, mas com o mundo. E a história deixa de ser vista como uma série de acidentes e passa a ser uma narrativa com esperança e redenção. Essa diferença se estende até o caráter do divino. A fonte aponta que os deuses pagãos, muitas vezes, são vistos como imprevisíveis, exigindo sacrifícios baseados no medo. Em contraste, o Deus da Bíblia é apresentado como amoroso, a ponto de ele mesmo se oferecer em sacrifício. E a lição conclui que esse conceito de um Deus que se sacrifica é totalmente realizado na pessoa de Jesus, que é descrito como o próprio Criador que entrou na sua criação para restaurá-la. Pois é, essa análise toda nos deixa com uma pergunta final
que é bem provocadora e já prepara o terreno para o próximo tema. Se existe um designer tão bom e tão poderoso, como é que a gente explica a existência da dor, do medo, da injustiça no mundo? Essa é a questão que fica no ar para a gente pensar.